A cirurgia robótica é a técnica mais moderna em procedimentos minimamente invasivos. Ela é realizada por meio de cirurgiões extremamente qualificados. É feita com a assistência de um robô e vem se consolidando como padrão de tratamento em muitas especialidades médicas. Entre as que mais operam com essa tecnologia se destacam oncologia, ginecologia, urologia, cirurgia torácica, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia bariátrica. Para falar sobre essa tecnologia na área urológica, a gente conversa agora ao vivo com o médico urologista, Dr. João Paulo Bessa. Seja muito bem-vindo ao programa Santo Café, Dr. João Paulo. Eu já começo perguntando para o senhor... Bom dia, Ciara. Bom dia, telespectadores do Santo Café. É um prazer estar com vocês aqui. Muito bom falar com o senhor, viu, doutor João Paulo? Eu já quero saber do senhor o que de fato é uma cirurgia robótica. Bom, a cirurgia robótica, ou robô assistida, né, como a gente chama, é uma complementação e uma melhoria da cirurgia minimamente invasiva, que é aquela cirurgia que já é feita há muito tempo, chamada cirurgia laparoscópica. Ela une duas coisas muito importantes. Primeiro, a menos agressão do paciente, quer dizer, um paciente que vai sofrer uma cirurgia com pequenos cortes e não um corte muito grande, né? E a precisão da mão, né, do cirurgião, que a cirurgia laparoscópica não tinha, mas a visão em 3 dimensões, que é essa visão que a gente tem, que também a laparoscópica não tinha. Então, ele vai unir duas grandes qualidades, né, que seria a visão e a precisão com a cirurgia minimamente invasiva. Então, é um grande avanço, né, para fazer cirurgias, principalmente cirurgias oncológicas. Doutor João Paulo, essa cirurgia já é uma cirurgia até antiga, né? Eu estava lendo sobre ela, só que assim, recentemente que ela está se tornando um pouquinho mais popular? Seria isso? A cirurgia robótica, ela chegou no Brasil já tem pouco mais de 10 anos, mas ela em pequenos centros, porque o treinamento e a difusão do aparelho, né, do robô, que a gente chama Da Vinci, é muito difícil. E nesses anos para cá, né, ela começou a ser difundida no Brasil, né, na Europa e nos Estados Unidos ela já é uma realidade há muito tempo, né, e basicamente 3 meses nós já temos aqui em Goiânia, né? Goiânia foi contemplada com essa cirurgia há pouco tempo, com essa possibilidade de cirurgia, né? Antigamente os pacientes tinham que ir para outros centros, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, né? Seria o mais próximo, mas agora nós já temos a nossa cidade, né? Quais são as principais vantagens da cirurgia robótica ali que oferece para o paciente? Bom, como eu já falei, ser uma cirurgia minimamente invasiva, quer dizer, o tempo de recuperação do paciente é muito menor que uma cirurgia tradicional, né? Principalmente para cirurgias de grande porte, como cirurgias oncológicas, né? No meu caso, a cirurgia de próstata, né? A recuperação cai mais do que pela metade, né? O paciente fica menos tempo internado, tem menos taxa de transfusão de sangue, né? E o tempo de recuperação para ele voltar para as suas atividades normalmente é bem menor, em torno de 10 dias, 15 dias, o paciente já volta a todas as suas atividades. Sendo que na cirurgia convencional são pelo menos 40, né, às vezes 60 dias para o paciente se recuperar. E a grande vantagem é a precisão, né, porque você vai fazer uma cirurgia com uma visão 3D, que é a mesma visão que a gente tem, né, e o robô ele mimetiza, quer dizer, limita os movimentos da mão humana, né, então a precisão é muito maior. Certo, e a gente fica se perguntando, assim, quando eu falo a gente, é claro que a área não médica, no caso a minha, os telespectadores devem ter essa dúvida, mas de fato é o robô que faz a cirurgia ou o robô, na verdade, só auxilia? Quem faz todo o comando é o médico cirurgião? Isso é uma excelente pergunta, realmente é uma dúvida de todos os pacientes. Doutor, quer dizer que eu vou ser operado por robô? Não. O robô é um assistente do cirurgião. Existe um console em que o cirurgião vai estar sentado nele e ele faz todos os comandos do robô. Então, o robô ele é um assistente, né? Ele vai representar o cirurgião em campo, mas todos os movimentos que o robô faz são comandados pelo cirurgião.
Certo. E quais são os principais procedimentos na área urológica em que a cirurgia robótica pode ser feita? O senhor até citou aí a questão do câncer de próstata, mas outras áreas, outros problemas, a cirurgia robótica também ajuda? Sim, na urologia, a cirurgia robótica já está muito bem embasada. Vários procedimentos já são transportados da cirurgia tradicional para a cirurgia robótica, como, por exemplo, câncer de próstata, como eu falei, tumores renais, né, tumores de bexiga, cirurgia de próstata benigna, né, que é o famoso HPV, hiperplasia de próstata, também pode ser feito via robótica, né, reimplantes de ureter. Então, assim, na urologia existe uma gama de cirurgias que pode ser feita com auxílio do robô. E qualquer paciente pode ser submetido ao robô ou à cirurgia robótica ou não? São pacientes específicos? Não, assim, teoricamente, todo paciente que é possível se realizar uma cirurgia nele, né, ele vai poder fazer a cirurgia robótica. Somente em alguns casos muito especiais, né, que o paciente, mas não é por conta do robô, é por conta do tipo de anestesia, tá? Se o paciente é elegível para fazer um procedimento cirúrgico, na maioria das vezes ele também vai poder fazer esse procedimento via robótica. Certo, e assim, uma dúvida, né? A gente imaginando o robô, imaginando aqui o cirurgião, como de fato o robô, ele entra no corpo do paciente para realizar esse procedimento? Não sei se a palavra seria entra, mas eu acho que é um jeito que todo mundo consegue entender um pouco melhor isso. O termo é acoplar o robô. Como é que funciona isso? O começo da cirurgia é igual uma cirurgia videolaparoscópica tradicional. O cirurgião está em campo, ele vai fazer pequenas incisões no paciente e colocar o que a gente chama de portais ou trocáteres, que são por onde as pinças entram. São as mesmas portais que a gente faz, por exemplo, uma cirurgia de vesícula, tá? Lógico, cada cirurgia tem os locais específicos, mas normalmente é assim. Aí, a partir desse momento, a gente faz o acoplamento do robô. O que significa isso? A gente vai trazer a unidade robótica para se juntar a esses portais. Normalmente, esses portais são específicos para o robô. Tá? Eles têm um sensor, né? E esse robô ele vai ser acoplado nesses portais e a gente coloca as pinças nos braços robóticos e elas entram como se fossem pinças laparoscópicas. Então, essa parte é basicamente a mesma que a gente já faz há muitos anos, a cirurgia videolaparoscópica. A grande diferença é que, em vez do cirurgião estar em pé, né, fazendo essa movimentação das pinças, quem vai fazer é o robô, e o cirurgião vai estar sentado no que a gente chama, né, na casa da cirurgia, para se fazer a manipulação das pinças. Certo, doutor, nós acabamos de receber aqui uma pergunta de um telespectador para saber se qualquer cirurgião pode operar o robô ou não. É preciso antes fazer um estudo, ter um treinamento antes. Sei que bem no começo da nossa entrevista o senhor falou algo nesse sentido. Sim. Bom, primeiro, o médico ele deve ser um cirurgião reconhecido, tá, pela sua sociedade e pelo CFM, né, na sua especialidade. Depois ele vai passar por um treinamento específico, tá, para fazer a cirurgia robótica depois que ele já é um cirurgião formado. Tá? Não necessariamente ele tem que ser um cirurgião videolaparoscopista para fazer robótica, mas ele tem que ser um cirurgião já treinado. Aí ele vai fazer um treinamento específico, né? E a sociedade, no caso da minha Sociedade Brasileira de Urologia, vai seguir uns certos padrões que ele tem que cumprir para conseguir esse título de ser cirurgião robótico. Entendi. E o local também onde fica esse robô tem que estar preparado para receber, tem que ter uma estrutura específica, porque a gente imagina, né, que seja algo bem grande. O local deve ter um preparo também? Sim, a instituição que tem o robô, né, o hospital em si, ele tem que fazer também uma preparação, que, como você falou, tem que ter uma sala, não precisa ser muito grande, mas uma sala confortável, porque é um aparelho realmente grande, mas principalmente uma certificação. Tá? O hospital tem que ser certificado pela empresa, né, com certos critérios, como padrão de energia, de internet, de cabeamento, né, e até de como é que esse robô vai movimentar. Existe um grande treinamento, porque não é uma coisa simples. A equipe, tanto a equipe cirúrgica quanto a equipe de auxílio, né,
tem que estar muito bem treinado para não acontecer nenhuma alguma imprevisão, né? Alguma coisa fora do previsto. Doutor João Paulo, eu percebo que para fazer a cirurgia robótica, assim, uma outra dúvida é com relação ao preparo. O paciente ele precisa se preparar, fazer exames antes para se submeter a esse tipo de cirurgia robótica? É praticamente do mesmo jeito quando a gente se prepara para fazer uma cirurgia da forma convencional ou não? É outra coisa? Não tem nada específico. Todo paciente que vai passar por um procedimento, ele deve passar por uma avaliação médica, né? É uma liberação médica, uma liberação anestésica e fazer vários exames de sangue, exames cardíacos, para poder ser liberado, tá? Para poder fazer o procedimento cirúrgico. A cirurgia robótica, ela funciona do mesmo jeito. O paciente sendo liberado para a cirurgia, ele vai ser submetido a ela. Certo, doutor João Paulo, nós estamos ao vivo, mas eu confesso que eu estou com uma dúvida, que eu percebo que o senhor está aí dentro de uma sala de cirurgia. É isso mesmo? Bom, como vocês sabem, a nossa vida começa cedo, né? Então, eu já estou no hospital, estou aqui no Hospital das Clínicas da UFG, onde eu sou professor, tá? E estou numa sala já isolada, essa sala é uma sala de cirurgia. Tá, não tem nenhum paciente aí, né? Não tem. Só para deixar claro também para todo mundo. Doutor João Paulo, obrigada, viu? Bom trabalho para o senhor aí. O senhor que fala de dentro de uma sala de cirurgia, vai continuar. E não tem paciente, né, nesse momento, como o senhor disse, mas vai continuar então trabalhando aí. Muito obrigada, viu, por disponibilizar seu tempo e um pouco do seu conhecimento aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço, Tiara, agradeço aos telespectadores e estou sempre à disposição, tá? Para poder tirar as dúvidas de vocês.